mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata aqui de assuntos do seu interesse. Mato Grosso está sediando o primeiro curso sobre emprego verde e inspeção do trabalho. Trata-se de um projeto piloto desenvolvido pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E para falar sobre essa iniciativa pioneira, a gente conversa com o oficial do projeto Emprego Verde da OIT Brasil, Sérgio Travassos. Sérgio, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Antes da gente falar propriamente sobre o curso, o que é exatamente emprego verde? Está relacionado com profissões, por exemplo, engenheiro florestal, biólogos? Não, na verdade, assim, a OIT fez essa relação muito mais com a atividade econômica. Então, a definição clássica de empregos verdes são postos de trabalho decente que contribuem para uma descarbonização da economia, melhoria ou preservação da qualidade ambiental. Mas a gente está considerando a atividade como um todo, o produto final. E onde é que estão esses postos de trabalho? O relatório da própria OIT fala de 2,6 milhões de empregos verdes já no Brasil. Onde é que estão essas pessoas? Bom, essas pessoas, usando esse critério, né, de atividades que melhoram ou preservam a qualidade ambiental ou diminuem por uma redução de emissões, né, a descarbonização da economia. Então, nós identificamos alguns setores. O setor florestal, o setor de transporte coletivo, porque quando... Emprego verde? Emprego verde. Na medida em que? Então, na medida que, assim, o uso do transporte coletivo, ele reduz o transporte individual. Então, nesse sentido, você tem uma redução significativa de emissões. Então, nesses 2,6 milhões, nós estamos falando, por exemplo, de motorista de ônibus? Sim, motorista de ônibus, mas... E quando eu falei essa questão da atividade econômica, é porque, assim, por trás do transporte coletivo, você tem muito mais do que o motorista de ônibus. Você tem toda aquela estrutura de oficina, mas esse transporte funcionando, ele contribui para a redução. Então, portanto, todas essas pessoas que participaram disso foram considerados pela OIT como, né, independente do grau de participação, eles estão sendo considerados postos de trabalho verde. E a previsão de crescimento, a tendência de crescimento nessa área? Olha, o que nós observamos utilizando os dados da RAIS, que foram os anos de 2006, 2007 e 2008, que eram os dados disponíveis à época, e por que essa série histórica não é maior? Porque em 2006 houve uma mudança de classificação. Então, para a gente poder estar comparando coisas iguais, porque a forma de agregar, então, o histórico ficou curto. Mas o que nós percebemos é que, embora tenha uma variação pequena, a evolução dos postos de trabalho verdes teve um acréscimo percentual em relação ao simples crescimento dos postos de trabalho. Sérgio, e esse curso que está sendo realizado aqui em Mato Grosso como piloto, que curso é esse? Como é que surgiu a ideia? Bom, na verdade, a OIT tem um projeto internacional que está sendo trabalhado com 5 países, que é um projeto de fortalecimento da inspeção do trabalho. E no entendimento da OIT, a inspeção do trabalho poderia, né, colaborar com a promoção dos empregos verdes. Principalmente porque o nosso entendimento é que o emprego verde, obviamente, ele tem que contribuir com a qualidade ambiental, mas ele tem que, simultaneamente, ser um posto de trabalho decente. Então, por exemplo, o catador, ele não tem nenhuma proteção social, não tem nenhum direito. Então, é um trabalho verde, mas não é um trabalho decente. Inclusive, isso foi uma evolução do conceito, porque num primeiro momento o relatório global, ele chegou a fazer uma classificação. Então, você tinha emprego verde, emprego decente, emprego nem verde nem decente e emprego verde decente. Na evolução do conceito, a OIT já coloca assim, não, nós não podemos admitir
o emprego não decente. Portanto, o emprego verde obrigatoriamente é decente. Sérgio, só para a gente situar, e o que é emprego decente? O que é considerado emprego decente para a OIT? Então, o trabalho decente, na visão da OIT, serão postos de trabalho que garantem um mínimo de proteção social. Então, é você garantir o cumprimento da legislação trabalhista, a própria questão previdenciária, né? É você ter um mínimo de garantia. E foi por isso que eu fiz esse comentário da questão da exclusão do catador, porque o catador, ele não tem proteção nenhuma. Ele é uma condição degradante, inclusive, de trabalho, ele está no meio do lixo, revirando sem nenhum equipamento de proteção de saúde, a renda dele é baixíssima. Sérgio, e esse curso que está sendo ministrado aqui em Cuiabá, ele tem como público-alvo os auditores fiscais do trabalho. Por que esse público? Então, porque nós entendemos que o auditor fiscal do trabalho, ele tem aí no seu escopo de trabalho a promoção do trabalho decente. Então, a OIT identificou-os como um agente para essa transformação. Então, a ideia do curso é permitir o olhar do inspetor para além dessa simples relação de trabalho, mas com a questão ambiental. Porque boa parte do impacto de uma empresa, ele não se dá só no ambiente de trabalho. Você tem um impacto mais imediato no trabalhador, que essa é a atribuição do auditor fiscal, mas esse impacto ele também é para além das fronteiras da empresa, que muitas vezes se dá a longo prazo. Então, por isso, essa identificação do auditor fiscal. E esse grupo que está participando, os auditores daqui que estão participando, como é que eles estão recebendo essas informações? Não, eu acho que a recepção está sendo ótima. Como tudo que é novidade, leva-se um tempo para assimilação, mas nós identificamos, inclusive assim, boa parte do que nós havíamos planejado, né? Então você faz aquela sequência de slides para uma apresentação, muita coisa do que estava planejado para o final foram discussões que surgiram naturalmente, partiram deles, não precisou, olha, e esse ponto. Então, acho que está indo muito bem. E ele se encerra agora, ele tem continuidade? Não, na verdade ele tem uma continuidade, porque, inclusive, a ideia é ele ter um produto final. Então, ele vai acontecer em 3 momentos. Tem uma sessão de 2 dias e meio, que estão acontecendo essa semana. No final de outubro também se repete, uma sessão de 2 dias e meio. E no início de novembro está programada a apresentação de um trabalho que vai ser desenvolvido com eles, para inclusive se discutir o resultado disso, fazer uma avaliação. Esse é o produto final? O produto final, então, ele seria assim, elaborar uma metodologia de diagnóstico para empregos verdes, identificar no inventário, que é uma ferramenta de trabalho do auditor, pontos verdes que ele já tem lá, né, principalmente essa questão aí relacionada à segurança e saúde do trabalho, que é um ponto de convergência, e também se pensar numa lista de checagem, que facilita, né, quando o auditor ele chega na empresa, ele já tem ali identificado pontos que ele deve prestar atenção na auditoria. Sérgio, o fato de Mato Grosso figurar sempre nas listas dos estados com maior número de queimadas, de derrubada de vegetação, isso influenciou na hora de escolher o estado para receber esse curso de emprego verde? Mas isso você responde daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo
Trabalho em Revista, que hoje fala sobre empregos verdes no Brasil. E aqui com a gente está o Sérgio Travassos, que é instrutor do primeiro curso envolvendo a questão do emprego verde e a fiscalização que está sendo dada aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Sérgio, Mato Grosso foi escolhido para sediar esse primeiro curso em nível mundial, inclusive, por conta das condições que o Estado ocupa de um dos campeões de desmatamento, de queimadas? Olha, na verdade, assim, isso não foi um fator determinante, mas de qualquer forma ele é um fator a ser considerado, inclusive porque amplia o nosso campo de atuação. O fator determinante foi, sem dúvida, a parceria que a Superintendência Regional tem com a OIT. Superintendência do Trabalho e Emprego. Trabalho e Emprego, isso. O fato de isso estar inserido nessa agenda de trabalho decente, que hoje você tem 2 estados que têm a sua agenda estadual de trabalho decente, que é Bahia e Mato Grosso. Então, esse realmente, né, uma vez que o conceito de empregos verdes está atrelado ao trabalho decente, a gente tinha que realmente procurar um estado que demonstrou já essa preocupação. E isso, na verdade, assim, é um projeto maior da OIT, de fortalecimento de serviços de inspeção do trabalho, que busca sistematizar boas práticas. O Brasil é um país considerado avançado na questão da fiscalização trabalhista dentre os países em desenvolvimento. E a inserção do componente empregos verdes dentro desse projeto também é uma coisa nova, como foi mencionado aqui, é um projeto piloto. Então, nós procuramos, assim, vamos fazer no âmbito estadual, porque você não vai fazer no nacional, é um projeto piloto, nós estamos testando experiências. E aí coincidiu, assim, o fato do Estado ter agenda, do Estado ser o parceiro. Essa questão dos problemas ambientais, sem dúvida nenhuma, é uma abertura enorme, porque é o campo que você tem para poder evoluir a questão. E esse curso, ele é uma ação pontual, ou há um projeto de estender para outros? Ele está dentro de alguma demanda específica daqui? Não, então, na verdade, assim, como ele é um projeto piloto, nós estamos testando, inclusive, uma metodologia. Tem um produto final a sair desse curso, que, de uma forma geral, é você trazer o olhar do empregos verdes para o inspetor. Então, se desenvolver uma metodologia para fazer esse diagnóstico, se aquele posto de trabalho atende os critérios de empregos verdes. E, obviamente, no resultado desse projeto piloto, aí sim se pensaria como isso poderia ser multiplicado. E isso é uma iniciativa também do Brasil, Sérgio? Então, nesse contexto maior que está acontecendo simultaneamente em 5 países, China, Índia, África do Sul, Angola e Brasil, você tem assim, um projeto de fortalecimento da inspeção, a questão da condição da inspeção nesses países de uma maneira geral. E o Brasil, até por ser considerado já um pouco mais avançado, ele está dedicado muito mais a sistematizar as boas práticas de inspeção do trabalho e inserir esses componentes novos. Então, o tratamento do empregos verdes dentro da inspeção do trabalho é uma iniciativa do Brasil. Sérgio, e a questão do emprego verde, já tem estudos, já tem pesquisas aqui no Brasil indicando quais as áreas mais deficitárias, o que a gente precisa melhorar? Então, na verdade, assim, o conceito de empregos verdes ele é relativamente novo. Então, você teve lançado em 2008 um estudo da OIT junto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é um relatório global de empregos verdes, que dá um panorama geral da situação do emprego verde no mundo. No ano de 2009, o escritório da OIT no Brasil teve a iniciativa de fazer um projeto, inclusive o Brasil é o único país que tem um estudo nacional sobre empregos verdes. E nesse estudo,
nós procuramos identificar assim, quais seriam os postos de trabalho, né, que se inseriam nesse conceito de empregos verdes. Então, a metodologia que nós desenvolvemos aqui, para poder atender de forma simultânea, nós fizemos uma avaliação do impacto da atividade, né, o impacto ambiental da atividade, e a OIT admitiu a premissa de que os empregos formais, eles têm uma proteção social, né, atendem esse critério de posto de trabalho decente, porque o empregado tem direito à previdência, tem direito a férias remuneradas, todos esses direitos sociais garantidos pela nossa legislação trabalhista. Então, identificado isso, foi-se em cima da RAIS para se identificar quais atividades econômicas ali, né, cumpriam esses dois critérios, e nós agrupamos isso em seis. Em seis grandes grupos. Então, o setor de energia, porque o setor de energia ele tem um grande potencial aí, a energia eólica, a energia solar, né, a questão toda da energia renovável. O Brasil, o próprio consumo de combustível, o fato de nós termos o etanol, né, em relação ao consumo do petróleo, da gasolina propriamente dita, também tem um potencial. Inclusive, esse setor da cana é um setor que, se você pensar os postos que já foram mecanizados, eles atendem perfeitamente o critério de empregos verdes, porém a colheita ainda no catador, o critério de trabalho decente não. E uma preocupação da OIT é a transição justa, porque ao você botar a colheitadeira, o cálculo que se tem é que o trabalho de uma colheitadeira equivale ao trabalho de 80 cortadores. Tudo bem que uma colheitadeira ela precisa de 12 pessoas na operação dela, seja manutenção, uso, mas... De qualquer forma, você tem um déficit. Você tem um déficit grande, né? A eliminação aí de... E que é uma questão presente aqui no Mato Grosso, isso, né? Essa questão de usinas, a questão da plantação da cana. Então, tem toda essa preocupação assim, de como essa transição justa, porque também, né, você faz a transformação do posto de trabalho, você está melhorando a qualidade ambiental, sem dúvida nenhuma, mas você está trazendo junto, né, a questão social. Então, você poder capacitar alguns desses para serem os operadores da máquina, você poder alocá-los em outros setores, né, isso é uma preocupação permanente. Sérgio, e quem tiver interesse em conhecer mais, em ter acesso a essa pesquisa, a esse documento que você está falando, como obter? Bom, a obtenção desse estudo de empregos verdes no Brasil, quem tiver acesso à internet, basta entrar no site da OIT Brasil, www.oitbrasil.org.br, e lá tem uma seção de publicações, é só pôr no campo de pesquisa empregos verdes, isso está disponível. Inclusive, no site da OIT também já está disponível a versão em português do resumo do relatório global que foi feito. Que é esse anterior que deu acesso a... E quem não tiver o acesso à internet, basta fazer um contato com o escritório da OIT em Brasília, que nós temos essa publicação impressa, ela será enviada também de forma gratuita. Sérgio, obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada por ter dado tantas informações. E chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando em banner vídeos. E que assunto você gostaria que a gente discutisse aqui? Envie a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.